Boa noite. Hoje, quando pensamos em um carro, a imagem que vem à mente ainda é, para muitos, a de um motor a combustão, com seus pistões e barulho característico. Mas essa imagem está mudando, e rápido. O futuro, que já bate à nossa porta, é elétrico. E no coração desse novo mundo sobre rodas não está um motor complexo, mas sim uma bateria. A bateria é, sem exagero, a peça mais importante do carro elétrico. Ela não é apenas uma fonte de energia, ela define a autonomia do veículo, seu desempenho, seu peso e, crucialmente, seu preço. Imagine só. Até 40% do valor de um carro elétrico pode estar concentrado unicamente em sua bateria. Essa realidade transforma a fabricação de baterias em uma questão estratégica, uma verdadeira corrida do ouro do século XXI. Não se trata apenas de produzir um componente automotivo. Trata-se de controlar a tecnologia que vai mover o mundo nas próximas décadas. Quem dominar a produção de baterias terá nas mãos o poder de ditar as regras do mercado automotivo global, de influenciar economias inteiras e de garantir sua própria soberania tecnológica. É uma disputa que vai muito além das fábricas e dos laboratórios. É uma questão geopolítica, de segurança nacional e de visão de futuro. A Europa, berço da indústria automobilística, percebeu isso, talvez um pouco tarde. A importância dessa indústria se estende para muito além dos carros. As mesmas tecnologias de armazenamento de energia são fundamentais para estabilizar redes elétricas que dependem cada vez mais de fontes intermitentes, como a solar e a eólica. Elas alimentam nossos celulares, nossos notebooks e, em breve, alimentarão nossas casas. Portanto, a corrida pelas baterias é, na verdade, uma corrida pelo controle da energia em um mundo que se eletrifica a cada dia. Perder essa corrida significa ficar para trás, tornar-se dependente de outras nações para uma tecnologia essencial, quase como um país sem petróleo no século XX. É um risco que nenhuma grande economia quer correr. Para a Europa, com sua tradição de gigantes como Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW, a ideia de depender de fornecedores estrangeiros para o componente mais valioso de seus futuros veículos é alarmante. Seria como transformar suas lendárias fábricas em meras linhas de montagem para tecnologia desenvolvida e produzida do outro lado do mundo. A luta para construir uma indústria de baterias própria não é, portanto, uma opção, mas uma necessidade urgente para a sobrevivência e a relevância de seu setor industrial mais icônico. A questão que paira no ar e que vamos explorar hoje é: por que, mesmo sabendo de tudo isso, a Europa está tendo tanta dificuldade em competir? Por muito tempo, a Europa observou de longe o crescimento vertiginoso da indústria de baterias na Ásia. Enquanto empresas chinesas e sul-coreanas investiam bilhões e construíam um conhecimento prático imenso, o continente europeu parecia contente em apenas comprar os componentes prontos. A lógica era simples. Por que investir em algo tão complexo e caro se era possível simplesmente importar? Essa mentalidade, no entanto, começou a ruir quando a transição para os carros elétricos deixou de ser uma possibilidade distante e se tornou uma realidade iminente. A dependência, antes vista como uma conveniência, revelou-se uma vulnerabilidade estratégica perigosa, uma verdadeira coleira tecnológica. O despertar foi abrupto. Os líderes políticos e os executivos das grandes montadoras perceberam que, sem uma capacidade de produção local de baterias, a Europa estaria entregando as chaves de sua indústria automobilística para a Ásia. Imagine a cena: um carro projetado na Alemanha, com design italiano, mas cujo coração e cérebro, a bateria e seu sistema de gerenciamento, são inteiramente chineses. A margem de lucro, a inovação e o controle tecnológico estariam todos fora do continente. Foi nesse cenário de urgência que a Europa decidiu que precisava entrar no jogo, e para valer. A meta era clara: criar um ecossistema próprio, do zero, para competir com os gigantes asiáticos.
A estratégia inicial foi baseada em muito otimismo e incentivo. Governos começaram a oferecer subsídios e a União Europeia lançou iniciativas para fomentar a criação de campeões europeus no setor de baterias. A ideia era apoiar empresas locais para que elas pudessem construir as chamadas gigafábricas, instalações colossais capazes de produzir baterias em uma escala massiva. O objetivo não era apenas montar as células, mas dominar toda a cadeia de valor, desde a pesquisa de novos materiais até a reciclagem das baterias no fim de sua vida útil. Era um plano ambicioso, uma tentativa de recuperar décadas de atraso em poucos anos. No papel, o plano parecia perfeito. Havia capital, havia vontade política e, acima de tudo, havia a necessidade. Empresas surgiram prometendo baterias mais sustentáveis, produzidas com energia limpa e com um padrão de qualidade europeu. A narrativa era poderosa. A Europa não iria apenas copiar a Ásia, mas faria melhor, de forma mais verde e mais responsável. Contudo, a passagem da teoria para a prática se mostraria um caminho cheio de obstáculos inesperados. A corrida para diminuir a dependência estava apenas começando, e o primeiro grande teste revelaria que construir uma indústria de baterias é muito mais difícil do que simplesmente assinar cheques e discursar sobre inovação. No centro dessa grande ambição europeia estava uma empresa sueca chamada Northvolt. Ela nasceu como o grande símbolo da esperança continental, a prova de que a Europa poderia, sim, construir seu próprio gigante das baterias. Fundada por dois ex-executivos da Tesla, a Northvolt prometia não apenas competir, mas liderar, com um foco em sustentabilidade e tecnologia de ponta. Com o apoio de gigantes como Volkswagen e BMW, e com bilhões de euros em financiamento, a empresa se tornou a maior aposta da Europa. Seu plano era construir uma gigafábrica no norte da Suécia, com o objetivo de produzir 500 mil de baterias por ano a partir de 2021. Era o sonho europeu em forma de empresa. A ambição, no entanto, esbarrou na dura realidade da produção em massa. Uma coisa é desenvolver uma célula de bateria excelente em um laboratório. Outra, completamente diferente, é fabricar milhões delas com perfeição. A Northvolt, apesar de todo o conhecimento teórico, não tinha a experiência prática em operar uma fábrica dessa escala. Os problemas começaram a aparecer rapidamente. A taxa de descarte era absurdamente alta, com centenas de milhares de baterias sendo jogadas fora por defeitos de qualidade. A produção, que deveria ser um fluxo contínuo, era marcada por paradas constantes e ineficiência. O sonho começou a mostrar suas primeiras rachaduras. O mais irônico é que, para tentar fazer suas máquinas de ponta funcionarem, a Northvolt teve que recorrer justamente àqueles que pretendia superar. A empresa tornou-se fortemente dependente de especialistas e trabalhadores chineses, que eram os únicos com o conhecimento prático para operar e consertar o maquinário. Enquanto a empresa se expandia agressivamente no papel, anunciando novas fábricas e parcerias, sua linha de produção principal mal conseguia entregar o básico. Era uma estratégia de crescer a qualquer custo que ignorava os problemas fundamentais na base da operação. A casa estava sendo construída sobre um alicerce instável. O desfecho foi trágico e rápido. Incapaz de resolver seus problemas de produção e queimando dinheiro a um ritmo insustentável, a Northvolt pediu falência. Foi a maior insolvência da história moderna da Suécia. O sonho europeu havia se transformado em um pesadelo. Cerca de 5.000 trabalhadores perderam seus empregos, e a maior esperança da Europa no setor de baterias virou pó. A falência da Northvolt foi um choque de realidade brutal. Uma lição caríssima que mostrou que, na corrida das baterias, não basta ter dinheiro e boas intenções. É preciso ter conhecimento prático, paciência e uma dose de humildade. A Europa aprendeu da pior maneira possível. Enquanto a Europa tropeçava em suas próprias ambições,
o domínio asiático no setor de baterias apenas se consolidava. Empresas como a chinesa KTL, Contemporary Amperex Technology Company Limited, e a sul-coreana LG Energy Solution, não são apenas líderes de mercado, elas são o mercado. Essas companhias não surgiram da noite para o dia, elas são o resultado de décadas de investimento estratégico, apoio governamental e, acima de tudo, um foco implacável em ganhar experiência de produção em larga escala. Elas cometeram seus erros anos atrás, aprenderam com eles e agora operam com uma eficiência que as empresas europeias iniciantes só podem sonhar em alcançar. A KTL, em particular, tornou-se uma força da natureza. É a maior fabricante de baterias para veículos elétricos do mundo, fornecendo para praticamente todas as grandes montadoras, de Tesla a Volkswagen, de Ford a Mercedes-Benz. Seu poder é tão grande que ela consegue ditar preços e controlar o fornecimento de materiais essenciais. A estratégia da empresa é agressiva e global. Em vez de esperar que os clientes venham até ela, a KTL está indo até eles, construindo gigafábricas gigantescas no coração da Europa, como na Hungria e na Alemanha. Essas fábricas são descritas como surreais em seu tamanho e complexidade, verdadeiras cidades industriais dedicadas a uma única coisa: produzir baterias. A vantagem asiática não está apenas na escala, mas também na tecnologia e no controle da cadeia de suprimentos. As empresas chinesas, com forte apoio de seu governo, controlam uma parcela significativa do refino de minerais críticos como lítio, cobalto e níquel, que são os ingredientes fundamentais das baterias. Isso lhes dá uma vantagem competitiva imensa, permitindo-lhes influenciar os custos e garantir o abastecimento, enquanto concorrentes ocidentais lutam para conseguir contratos. Essa integração vertical do mineral bruto à bateria pronta cria uma barreira de entrada quase intransponível para novos concorrentes. É um império construído sobre rocha sólida. Essa dominação tem uma consequência direta e preocupante para a indústria automobilística europeia: uma dependência quase total. Hoje, mesmo os carros elétricos fabricados na Alemanha, símbolo da engenharia de precisão, rodam com baterias majoritariamente chinesas ou sul-coreanas. O risco, como muitos analistas apontam, é que a Europa se torne uma mera oficina de montagem para a tecnologia asiática. O valor agregado, a inovação e os lucros se concentrariam na Ásia, deixando para a Europa apenas a tarefa de juntar as peças. É uma inversão de papéis histórica que ameaça o futuro de uma das indústrias mais importantes do continente. Diante do fracasso da Northvolt e da crescente dominação asiática, a Volkswagen, a maior montadora da Europa, decidiu que não podia mais terceirizar seu destino. A empresa percebeu que depender de fornecedores externos para o componente mais vital de seus futuros carros era, olha só, um risco existencial. Foi assim que nasceu a PowerCo, uma subsidiária criada com uma missão clara e audaciosa: construir a capacidade de produção de baterias da Volkswagen de dentro para fora. A estratégia era diferente daquela da Northvolt. Em vez de tentar reinventar a roda sozinha, a PowerCo buscou uma abordagem mais pragmática e, digamos, humilde. A lição aprendida com o colapso da Northvolt foi central para a estratégia da PowerCo. A Volkswagen entendeu que faltava à Europa o conhecimento prático, o famoso know-how de como construir e operar uma gigafábrica de forma eficiente. Portanto, a PowerCo adotou um plano ousado: aprender com os melhores. A empresa estabeleceu parcerias estratégicas com empresas chinesas, não para comprar baterias prontas, mas para adquirir a tecnologia e o design comprovado das fábricas. A ideia era internalizar o conhecimento, treinar seus próprios engenheiros e, eventualmente, desenvolver suas próprias inovações sobre uma base tecnológica já testada e aprovada. A primeira grande prova de fogo da PowerCo é sua fábrica em Salzgitter, na Alemanha.
A construção começou com um foco obsessivo em evitar os erros do passado. A produção de baterias exige ambientes extremamente controlados, chamados de salas secas, onde a umidade é quase zero para evitar defeitos nas células. A fase de comissionamento, iniciada no final de 2025, com a produção programada para começar em 2026, é meticulosa. O objetivo é minimizar a taxa de descarte desde o primeiro dia, garantindo que a qualidade e a eficiência estejam no centro de tudo. É uma abordagem de medir duas vezes, cortar uma, em contraste com a pressa que levou a Northvolt ao fracasso. Apesar da estratégia cuidadosa, a missão da PowerCo está longe de ser fácil. O principal desafio é financeiro. Construir gigafábricas é um empreendimento, assim, astronomicamente caro. O orçamento inicial da Volkswagen para o projeto era de 15 bilhões de euros, mas a pressão para cortar custos em todo o grupo automotivo fez com que esse valor fosse revisto para menos de 10 bilhões. Essa redução orçamentária coloca uma pressão imensa sobre o projeto, levando a apelos públicos por mais ajuda financeira do governo alemão. A Volkswagen está na linha de frente, mas a batalha para criar uma indústria de baterias europeia competitiva é tão grande que nem mesmo um gigante como ela pode vencê-la sozinho. A história da Northvolt não terminou com a sua falência. Cerca de 5 meses após o colapso, as ruínas daquela que foi a maior esperança da Europa foram adquiridas por uma startup americana chamada Litten. Para muitos, a compra pareceu surpreendente. Por que uma empresa relativamente nova e também sem experiência em produção em massa compraria os ativos de uma companhia que falhou exatamente por esse motivo? A resposta está no valor estratégico e no preço. A falência tornou a Northvolt uma pechincha. Para a Litten, foi uma oportunidade de ouro para entrar no mercado europeu, adquirindo uma infraestrutura de gigafábrica quase pronta por uma fração do seu custo original. A Litten também herdou algo potencialmente valioso: o conhecimento adquirido nos últimos e desesperados meses da Northvolt. Acredita-se que antes da falência, a antiga gestão finalmente havia começado a resolver alguns dos crônicos problemas de fabricação. A Litten, de forma inteligente, recontratou parte dessa equipe de gestão, na esperança de que eles pudessem continuar de onde pararam, mas agora sob uma nova direção e sem a mesma pressão de expansão agressiva que afundou a empresa original. A aposta da Litten é que a tecnologia e a fábrica são fundamentalmente boas, mas foram vítimas de uma má gestão estratégica. No entanto, a chegada da Litten não apaga os desafios fundamentais. A empresa americana, assim como a Northvolt em seu início, nunca operou uma fábrica nesta escala. O risco de repetir os mesmos erros ainda existe. A grande diferença, talvez, seja a postura. A Litten parece ter uma abordagem mais cautelosa, focada em fazer a fábrica sueca funcionar perfeitamente antes de pensar em qualquer expansão. A falência da Northvolt serviu como uma lição para todo o setor. A ambição desmedida, sem uma base sólida de execução, leva ao desastre. A Litten tem a vantagem de aprender com os erros dos outros, um luxo que a Northvolt não teve. A saga da Northvolt e sua subsequente aquisição pela Litten destacam uma verdade inconveniente sobre a indústria moderna: a inovação teórica não vale nada sem a excelência na fabricação. A Europa tinha os cientistas e os engenheiros para projetar baterias de alta qualidade, mas faltava-lhe a cultura industrial e a experiência prática para produzi-las em massa de forma confiável e barata. O caso se tornou um estudo emblemático sobre a importância do chão de fábrica, do conhecimento tácito que só se adquire com anos de prática. A tempestade da falência passou, mas deixou para trás lições cruciais que a Europa e a nova dona da fábrica ignoram por sua própria conta e risco. A história da Northvolt e as dificuldades da PowerCo não são casos isolados. Elas são sintomas de um problema maior que afeta toda a Europa:
uma desconexão entre a ambição política e a realidade financeira e industrial. A União Europeia e seus Estados-membros falam constantemente sobre a necessidade de soberania tecnológica e de reindustrialização. Mas as ações concretas muitas vezes não acompanham o discurso. Enquanto a China e os Estados Unidos despejam centenas de bilhões em subsídios e incentivos para suas indústrias verdes, o apoio europeu parece tímido e fragmentado. Um gigante que parece não conseguir acordar para a urgência da situação. Um exemplo claro dessa disparidade está nos números. A União Europeia comprometeu, até agora, menos de 7 bilhões de euros em ajuda direta para todo o setor de baterias do continente. Para colocar isso em perspectiva, a empresa chinesa CATL está investindo, sozinha, um valor equivalente a esse em sua única fábrica na Hungria. É como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Especialistas do setor, reunidos em conferências como a Battery Production Days 2025, são unânimes. O capital necessário para construir uma indústria de baterias competitiva é colossal, e os níveis atuais de investimento público na Europa são simplesmente insuficientes para fazer frente à concorrência. Além da questão financeira, há um desafio político. A Europa é um bloco de 27 países, cada um com seus próprios interesses, burocracias e prioridades. Falta uma visão política unificada e clara para o setor. Enquanto um país pode oferecer subsídios generosos para atrair uma gigafábrica, outro pode ter regulações ambientais mais rígidas que atrasam o licenciamento por anos. Essa falta de coesão cria incerteza para os investidores e torna o ambiente de negócios menos atraente, em comparação com a abordagem mais centralizada e decidida da China ou o pacote de incentivos diretos e massivos dos Estados Unidos, como o Inflation Reduction Act. O resultado é um cenário onde projetos promissores lutam para sair do papel ou acabam sendo reduzidos por falta de financiamento. A corrida das baterias é um sprint de longa distância, que exige velocidade, resistência e, acima de tudo, um compromisso financeiro e político inabalável. A Europa tem o mercado, a tradição industrial e o talento científico, mas parece faltar-lhe a vontade coletiva de mobilizar os recursos necessários para vencer. Sem um plano continental claro, unificado e massivamente financiado, a Europa corre o risco de permanecer um gigante adormecido, sonhando com uma soberania tecnológica que nunca se materializa. A dura lição aprendida com o fracasso da Northvolt e os desafios enfrentados pela PowerCo apontam para uma nova realidade inescapável no mercado global de baterias. Ninguém consegue fazer isso sozinho. A ideia de um campeão puramente europeu, que surge do nada para desafiar os gigantes asiáticos estabelecidos, provou ser mais um sonho do que uma estratégia viável. A complexidade tecnológica, a escala de investimento necessária e o controle da cadeia de suprimentos são barreiras tão altas que a única maneira de superá-las é através da colaboração. A palavra de ordem na indústria hoje não é mais independência, mas sim interdependência estratégica. Essa nova mentalidade está sendo adotada por empresas como a Volkswagen. A estratégia da PowerCo de formar parcerias com empresas chinesas para aprender sobre o design e a operação de fábricas é um exemplo perfeito dessa mudança. Não se trata de uma rendição, mas de um pragmatismo inteligente. Em vez de gastar anos e bilhões tentando reinventar processos que já foram aperfeiçoados na Ásia, as empresas europeias estão buscando absorver esse conhecimento para acelerar sua própria curva de aprendizado. A meta final ainda é a autonomia, mas o caminho para chegar lá passa, ironicamente, por uma aliança com o concorrente. As alianças são cruciais não apenas para a tecnologia de produção, mas também para garantir o acesso a matérias-primas. As empresas chinesas controlam grande parte do refino global de lítio, cobalto e grafite. Em vez de tentar construir uma cadeia de suprimentos paralela do zero,
o que levaria uma década ou mais. As empresas europeias estão formando joint ventures e acordos de longo prazo para garantir o fornecimento desses minerais críticos. É uma estratégia de mitigação de risco. Se você não pode controlar a fonte, alie-se a quem o faz, garantindo que suas futuras fábricas não fiquem paradas por falta de material. A conclusão dos especialistas é clara. Na corrida das baterias, ir sozinho não é uma opção viável. O futuro da indústria será moldado por uma rede complexa de alianças transcontinentais. Veremos parcerias entre montadoras europeias e especialistas em tecnologia asiáticos, entre mineradoras sul-americanas e fabricantes de baterias americanos. O sucesso não virá para aqueles que se isolarem, mas para aqueles que souberem construir as pontes certas. Para a Europa, a mensagem é um ultimato: formar alianças ou assistir sua indústria automotiva perder relevância. É uma escolha entre o orgulho e a sobrevivência. Olhando o futuro através do espelho europeu. A saga europeia na corrida das baterias, com seus sonhos ambiciosos e seus fracassos dolorosos, serve como um espelho valioso para o futuro de outros países, como o Brasil. A primeira e mais importante lição é sobre a humildade. A Europa, com todo o seu poderio industrial e conhecimento científico, subestimou a complexidade da produção em massa. O Brasil, que possui vastas reservas de minerais essenciais como lítio e níquel, não pode cair na armadilha de achar que apenas ter o recurso natural é suficiente. A verdadeira riqueza não está no minério bruto, mas na capacidade de transformá-lo em tecnologia de alto valor agregado, como as células de uma bateria. Outra lição crucial vem do caso da Northvolt. A inovação de laboratório não garante o sucesso na fábrica. É preciso investir não apenas em pesquisa e desenvolvimento, mas também em engenharia de produção, em formação de mão de obra técnica e na criação de uma cultura de eficiência industrial. Para o Brasil, isso significa pensar além da extração. O país tem a oportunidade de não ser apenas um fornecedor de matéria-prima para o mundo, mas de construir sua própria cadeia de valor, atraindo investimentos para fábricas de refino, de componentes e, eventualmente, de baterias completas. Isso exige um plano de longo prazo e um ambiente de negócios estável. A experiência europeia também mostra a importância das alianças estratégicas. O Brasil não precisa inventar a roda sozinho. Assim como a Volkswagen buscou parcerias na China, o Brasil pode e deve buscar parceiros tecnológicos globais que queiram investir no país, trazendo conhecimento e acesso a mercados. A vantagem competitiva do Brasil, além dos minerais, pode ser a energia limpa. Produzir baterias verdes, com uma pegada de carbono baixa graças à matriz energética brasileira, é um diferencial poderoso em um mercado cada vez mais consciente da sustentabilidade. A diplomacia comercial e a criação de um ambiente favorável a joint ventures são fundamentais. Por fim, a Europa nos ensina que a vontade política e o investimento precisam andar juntos e ser massivos. Fragmentação de esforços e investimentos tímidos não funcionam em uma indústria tão competitiva. O Brasil precisa de uma visão clara e unificada, um plano nacional que envolva governo, indústria e academia, com metas ambiciosas e recursos à altura. Olhar para os erros e acertos da Europa não é um exercício de crítica, mas de aprendizado. O espelho europeu nos mostra um caminho possível, cheio de desafios, mas também de oportunidades imensas. A corrida das baterias já começou, e o Brasil tem a chance de não ficar apenas assistindo da arquibancada.